fantástico, tanto como uma pessoa de um coração enorme e quanto ao trabalho que ele faz, né, com o estúdio dele, é fantástico. E ele vai estar aqui com a gente. Bora começar esse trem. Bora lá. 1, 2, 3, podcast Três Irmãos na área. Aqui quem fala com vocês, Rodrigo Tchorró, mais uma vez. Do meu lado, meu brother, Roberto Andrade Filho, vulgo Borracha. Fala aí, meus irmãos. Cara, fala aqui, meu irmão. 3 podcasts num dia só. Amanhã vai ser 4, depois amanhã mais 4. Eu vou te falar, eu tava achando que eu era um herói de fazer tanto podcast num dia só. Mas eu começo, você não é. Não, eu começo a perceber que pra você ser um herói, você precisa de ser muito mais que isso. E hoje você vai entender. O que a gente faz é muito pouco pra ser um herói. E hoje você vai entender o que é ser um herói, porque a gente tá com a galera aqui do bem. A gente tá com uma ONG aqui dos heróis do bem. Muito obrigado aí. Sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Pra gente é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Da Mulher Maravilha. Uma honra. Muito legal, muito legal. Vocês são perfeito, né, cara? O cosplay de vocês é incrível. Muito, muito bacana mesmo. Perfeito. Fantástico, fantástico. A gente costuma falar que a gente gosta de levar o maior realismo possível para as crianças nos hospitais, né? Então, por isso que são tão perfeitos, assim. Me conta, agora eu quero entender, você falou hospitais, qual que é o trabalho que os heróis do bem fazem? Legal, vamos lá. Até para a gente chegar a contar o trabalho do Heróis do Bem, a gente tem toda uma história, o porquê eu virei o Capitão América do Heróis do Bem, e a Mulher Maravilha virou a Mulher Maravilha do Heróis do Bem. Tem um motivo, então. Isso, tem toda uma história que envolve, né, no meu caso, eu vou contar agora que envolve minha esposa. Então, eu estou casado há 25 anos, estou com a minha esposa há 25 anos. Bacana. Né, e casado há 17. Ela perdeu 3 vezes o bebê, fez uma inseminação, 2 fertilizações. E no carnaval de 2015, ela estava grávida naturalmente. E quando foi ver, não se achava onde estava, né, para nossa surpresa. E ela foi internada, né, de emergência, em pleno carnaval, vocês imaginam, né, ser internada, procurando um médico especialista para aquilo. E a gente, graças a Deus, conseguiu um médico especialista e eu estava lá no hospital, aguardando, que ela já estava no centro cirúrgico. E para minha surpresa, eu fui chamado no centro cirúrgico, ela anestesiada ainda. E aí o doutor virou para mim e falou assim, olha só, você tem que autorizar a retirada das trompas ou não, porque está nas trompas. Aí eu falei, nossa, me pegou. Você imagina sua esposa anestesiada, não podendo compartilhar disso e você tendo que tomar uma decisão. E aí a única saída que eu tive naquele momento foi virar, doutor, você é o médico aqui, eu não entendo de medicina. Se fosse a sua esposa no lugar da minha, o que o senhor faria? Aí ele falou, eu retiraria. Eu falei, então não tem o que eu falar pro senhor, né? Aí fui lá, assinei a retirada e tal, direitinho, desci. Quando eu estava descendo no corredor do hospital, eu vi um garotinho com uma cadeira de rodas, tomando um soro, né, carequinha. Aí eu era colecionador de bicicletas antigas, né? Eu vou falar que deve ser... Não sei se é da época de vocês, mas eu vou revelar a minha idade, né? Falando das bicicletas. Era Extra Light, Extra Nylon, com a rara do filme do ET. Eu tinha uma bela coleção, era a coisa mais linda. Ninguém, como qualquer coleção, ninguém pode tocar, né? Então era o xodó. E aí eu resolvi... Extra Light, vermelho e azul. Eu tinha isso, eu tinha... vermelho e azul? O capitão tá falando bem grudado no microfone, mano. Mas assim. Não tá reto o microfone, tá. Não está reto. Ficar no rumo, então. Puxando aqui. Peraí. Ficar bem no rumo da boca mesmo. Agora está melhor? Tá Caramba, tava essa bom. É a voz do Capitão América. Tava bom. E aí o que aconteceu? Eu resolvi que eu ia vender a minha coleção de bicicletas. Era as Light? Eu lembro que tinha as Light. Isso. Era com vermelha, outra era azul. Eu tinha 82, 83, 84 e 85. Eu não lembro, tinha diferença de anos. Tinha uma que chamava-se Americana, que aquela era o maior xodó meu, porque ela tinha todas as estrelinhas, tudo original.
Não tinha nada que era restaurada, nada disso. E eu resolvi que eu ia vender as bicicletas, que era o meu xodó, para fazer o melhor Capitão América para as crianças internadas com câncer ou deficiências. Foi naquele momento. Entendi. Mas porque você viu uma criança Isso, com soro, porque o que acontece? Eu sempre gostei do Capitão América. E aquele garotinho, na hora que eu vi com o soro, eu lembrei da história do Capitão América. Ele toma um soro, vira um super soldado. E aí por isso que eu resolvi naquele momento fazer isso, né? E aí eu fui vendendo as bicicletas e tal, não tinha falado nada para minha esposa, graças a Deus tá tudo bem, né? Com ela, tudo uma heroína, né? E aí eu resolvi que eu ia vendendo e ia comprando as coisas do Capitão América. Só que eu fui pesquisar e eu não achava com a qualidade que eu queria. E aí eu comecei a trazer tudo de fora. Até que em outubro de 2015, o traje estava completo. Só que eu achava que faltava algo a mais. E eu sempre fui louco pela Disney. Eu fiz o curso de excelência em atendimento Disney, já conheci os bastidores, legal. tudo. Que massa, e lá nos Estados Unidos, não na Disney, no Island Adventure, o Capitão América chega com aquele triciclo. E eu era representante comercial e tinha um carro que eu falei, eu vou tentar trocar esse carro pelo triciclo, porque eu quero já sair pronto de casa nesse triciclo. E aí eu fui e troquei, fiz a loucura de trocar o meu carro pelo triciclo. Aí minha esposa voltou de viagem e falou, o que é isso? Eu falei, aí eu expliquei a história para ela. E aí foi quando eu peguei, pertinho do Dia das Crianças, eu bati na porta do GRAAC, que é um hospital para crianças em tratamento com câncer. E aí, como estava perto do Dia das Crianças, eu resolvi levar uns brinquedos. Só que eu fiz a loucura de sair da minha casa já trajado e pegar a Radial Leste. Eu não sei se vocês conhecem o que é a Radial Leste. É uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Eu, 8h30 da manhã, no horário de pico, de triciclo, que não dava para passar no corredor, de Capitão América. Então aquilo parou, todo mundo tirando foto, fazendo selfie, motoboy parando no corredor para fazer selfie, aquela loucura. E aí chegaram duas meninas do meu lado com um carro vermelho, nem sei quem são até hoje, né? Ó, você vê, manda um direct lá. Né? E aí elas viraram e falaram assim, posso fazer uma foto e postar? Aí eu falei, ó, dá uma olhada, eu nem sei pra onde vai tudo isso que estão fazendo aqui, né? Eu falei, pode, sem problema algum. Aí o que elas fizeram? Elas postaram na Rádio Band News FM no Facebook. Foi a foto mais curtida e visualizada lá. E o nosso falecido amigo Boechat falou na rádio que tinha um Capitão América indo visitar crianças com câncer, que vem outros Capitães América sim e tal. E aí eu fui lá naquele dia fazer aquela visita, encontrei uns outros personagens e tal. Quando eu retornei, eu era representante comercial e tinha uma loja de calçados. E aí, de repente, eu tô abrindo minha loja de calçados no outro dia, 9 horas da manhã, aí me liga. Desconhecido, né? Eu atendi, falou, você que estava vestido de Capitão América num triciclo ontem? Aí eu falei, era eu mesmo. Como que eu descobri? Aí eu até perguntei, aí falou, não, é que pela placa da sua moto, nós achamos o seu nome, fomos atrás e tal, e conseguimos o seu contato. Aí eu falei, nossa, que eu achei que era algum amigo tirando sarro, né? Eu tenho muitos amigos que gostam de tirar sarro. Não, é que nós somos do programa da Sabrina Sato e a gente queria saber o porquê que você estava fazendo isso. Caramba! Aí eu falei, olha, eu tô aqui abrindo minha loja e tal, onde é a sua loja? Aí eu falei, aqui no Belenzinho. Então a gente pode dar um pulinho aí? Eu falei, pode, eu tô aqui até a hora do almoço. Eu sei que deu 45 minutos, pararam 2 carros da Record, descendo tudo com câmera e tal. Eu falei, meu, que eu aprontei, né? Tô perdido. E aí perguntaram, aí eu contei toda a minha história, e eles ligaram pra produção e tal, falaram com a Sabrina. Aí falou, olha, a Sabrina quer contar a sua história no programa, né? E quer que você visite um lugar onde tem uma senhora que cuida de crianças, são 126 crianças só com doações. Aí eu falei, beleza, eu topo. E eu fui fazer essa matéria. Aí essa matéria acabou que o programa fez um WhatsApp, chamava-se Heróis do Bem. E eu gostei muito daquele nome, né? Falei, nossa, heróis do bem não são super-heróis do bem. Herói do bem pode ser qualquer um. Pode ser um policial, um bombeiro, uma pessoa normal, um empresário, um vilão, qualquer um. E eu gostei muito, mas eu nem imaginava, né, que a gente teria o que é o Heróis do Bem hoje, né? E aí, mas eu falei, vou registrar esse .com.br. E aí fui lá, registrei, porque não tinha. Resumindo, a Sabrina Sato me chamou de Capitão América Brasileiro no programa, isso viralizou. Eu sei que até hoje eu não consegui
responder todas as pessoas no Facebook que mandaram mensagens, né? Bacana, E aí, depois disso, todo mundo me marcava, em qualquer criança, né? Alguma criança com câncer, você conhece o caso dessa criança? E aí me marcaram em uma que me chamou muita atenção, de um garotinho em Porto Alegre, que ele tinha o sonho em conhecer o Capitão América. E ele tinha acabado de fazer uma cirurgia de um tumor no cerebelo, e que ele voltou com problema na locomoção, na fala, em tudo isso. E aí eu falei, eu vou parar tudo aqui e vou dar um jeito de ir lá em Porto Alegre e conhecer esse garoto. Caramba, mano. Mas como eu gostava já desse negócio da magia, do encantamento, a gente resolveu que eu ia fazer algo surpreendente para esse garoto. Então eu levei um rapaz com um terninho e com óculos, ele era o agente da SHIELD, com um foninho. Aí eu consegui com o Madeiro toda uma alimentação para essa família, isso tudo que massa, batendo velho. na porta do pessoal. Não conseguia levar meu triciclo para lá, porque era muito caro. Aí eu arrumei a empresa do triciclo lá, que é a Bombardier. Eles levaram um triciclo zero numa plataforma no Shopping Iguatemi, porque como o Madeiro tinha uma loja no Shopping Iguatemi, eu falei, posso realizar o sonho desse garoto dentro da loja? Eles falaram, pode. E aí foi essa família para lá, então aí o agente da SHIELD chegou, colocando a mão assim, Capitão América, tudo bem? Você tá por aí? Eu estou precisando da sua ajuda aqui e tal, não sei o que lá. E aí eu chego e conheço esse garoto. E isso acabou viralizando lá, porque eu não sabia, o pessoal tinha avisado a imprensa. Então teve matéria no G1, na Globo, tudo que você pode imaginar. No 0 Hora, que é o jornal local, saiu na capa. Eu nunca comprei tanto no jornal que nem aquele dia. Explodiu, né? Eu cheguei no aeroporto voltando pra cá, eu falei, me dá quantos jornais você tem? Eu tenho 20, me dá todos. O cara falou, mas por quê? Eu falei, não, porque esse cara aqui sou eu. Vou fazer um recorte de jornal, né, mano? E aí, o que aconteceu? Eu tô retornando e, de repente, eu vejo no meu Facebook ali uma mensagem de uma garota que chama-se Patrícia Leite, que é a nossa Wonder Woman. Mulher maravilha. E aí nada melhor do que ela para contar toda essa história agora, né? Tá aqui a nossa Mulher Maravilha. Olá, pessoal. E aí? Tudo bem? Bom, meu nome é Patrícia Leite, como o Roger Ramin anunciou aqui. E eu sou enfermeira de formação, com especialização em cardiologia. E trabalhei por muitos anos na área. E eu morava em Cuiabá. E aí eu tive uma filhinha e a minha filha nasceu com câncer nos 2 rins. Nossa. Eu nunca imaginava, né? Você projeta uma ideia de ter um filho, você não imagina o que pode acontecer. Mas ela nasceu e o médico já falou, já diagnosticou. Sim. Na verdade, assim, diagnosticou que ela tinha uma malformação. E de imediato a gente viu que ela tinha uma síndrome chamada síndrome de Dennis-Dresch. A criança tem um acometimento dos 2 órgãos, dos rins. E aí ela tinha os 2 rins todos tomados de células malignas. E eu trabalhando. Só que logo que eu tive esse diagnóstico dela, eu parei com todas as minhas atividades de profissional enfermeira e fiquei imaginando, falei, bom, eu já estava fazendo uma pós-graduação aqui em São Paulo, que eu vinha todo final de semana. E aí eu tinha dado uma pausa na pós por causa da gestação e já tinha um pouco de contato com a equipe médica daqui. Então eu falei, bom, eu vou levar ela para São Paulo para fazer o tratamento lá, por causa da assistência médica, todo o amparo que eu acredito que eu terei melhor lá do que aqui. E trouxe ela para cá. Quando eu trouxe a minha filhinha para cá, ela foi tratada. Infelizmente não deu para segurar nenhum dos rins, ela foi retirado todos os 2. E ela entrou para a máquina de hemodiálise com 4 meses de vida. Nossa. E ela começou a hemodiálise intermitente, né? O bebê de baixo peso não é igual um adulto. O adulto faz hemodiálise 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. A criança, o bebê ainda mais em baixo peso, não, precisa ser todos os dias. E no Brasil e no mundo nós temos uma referência e isso é muito edificante para mim e foi uma das minhas um dos meus motivos para trazer a Briana para cá.
foi porque nós temos aqui no Samaritano de São Paulo uma das referências para hemodiálise infantil em criança de baixo peso, porque é muito difícil fazer. Imagina você hemodializar a criança com menos de 1 quilo. É muito complicado, é complexo. E aí eu vim para cá para ela fazer todo esse tratamento. Ela entrou na hemodiálise, só que ela era uma criança bem estável e eu muito preocupada, né? Aí conversando com a equipe médica, eu falei, doutora, eu gostaria muito de doar o meu rim para ela. Aí ela, mas Patrícia, o rim, ele tem um tempo de vida útil. Não é assim, transplantou, acabou o problema. Vai transplantar e esse rim, ele vai durar mais ou menos 15 anos. É uma vida útil, né? Porque a criança toma um monte de imunossupressores e as mesmas drogas que são administradas para manter o rim ali saudável sem rejeitar, são as mesmas drogas que fazem o rinzinho em algum momento parar de funcionar. Então ela falou, deixa para você doar futuramente, porque ela pode transplantar um doador cadáver agora e aí futuramente a gente pode doar o seu. Só que ela era muito instável e eu apavorei a equipe médica. Eu falei, não, eu quero doar, porque a gente vai perder ela. E ela... o senhor servia nela? O fato de ser adulta e criança não tem diferença? Tem uma diferença de tamanho, mas um adulto saudável até 60 anos de idade, o rim dele serve numa criança de 1 aninho. Não sabia. Sim, ele vai, logicamente ele não é colocado na anatomia ali, como fica o nosso rinzinho. Ele fica meio que intraabdominal, mas cabe. Não, entendi. E aí eu acabei deixando a equipe médica bem apavorada, porque eu fiquei com medo de perder a Bibi. E a equipe acabou consentindo também, falou, realmente ela é uma criança que precisa de um pouco mais de cuidado. Eu acho que vale a pena, sim, a gente fazer o transplante. E eles aceitaram e eu doei o meu rim para ela. E eu voltei para Cuiabá, ela ficou super bem, tranquila, estável. E nós ficamos 3 anos na minha cidade. Eu vinha para cá 1 vez no mês para ela fazer acompanhamento. Mas, no decorrer de todo esse período, retornou o câncer novamente. E aí eu voltei para cá. Aí, quando eu voltei para cá, foi o momento que eu fiquei mais tempo cuidando dela, abri mão de todo o processo de trabalho. Eu falei, não dá para eu conseguir conciliar, cuidar dela e trabalhar. Então, eu saí do trabalho e vim para cá e fiquei morando aqui e fazia hemodiálise todos os dias. Não. E a Bibi, ela teve alguns momentos, como toda criança que passa por um longo tempo de tratamento de câncer, por ser uma doença que exige muito deles, eles ficam, às vezes, 1 ano, 2 anos de internação. Por quê? Porque algumas quimioterapias não podem ser feitas fora do hospital. Outras sim, porque faz a quimioterapia, volta para casa, aí espera uma outra sessão de químio e volta. Agora, no caso da Bibi, não, ela fazia as quimioterapias internada, porque as reações eram muito fortes. E aí essas crianças cansam, elas chegam a um momento de o psicológico não tá legal, não aguentar, né? Porque imagina, para nós adultos e para eles crianças, é muito mais pesado, porque eles deixam de ser criança, eles deixam de ir para a escola, deixa de brincar, deixa de perde toda... Tem a privação total da vida. É porque o tratamento é bem agressivo, né? Adultos, né? Assim, apesar de que é pro bem, sim, mas E a convivência dessas crianças é o tempo todo com o adulto e convivendo com o assunto de adulto, né, também. Porque verdade. E é o tempo todo vivenciando aquele plano de cura que às vezes chega próximo e daqui a pouco você regride, passa 2 passos, 3 passos para trás e aí às vezes chega a equipe médica com um diagnóstico de morte mesmo, fala, olha, a gente vai tentar isso porque é a nossa última tentativa, nossa última carta, porque não existe mais na ciência algo que a gente possa aplicar, então a gente vai tentar isso. Então nós tínhamos muito esse tipo de conversa com a equipe médica. E a Bibi vivenciava tudo isso, a gente nunca escondia nada dela.
Nunca esconde, até hoje a gente sempre fala tudo com ela, conversa tudo, porque ela pede para saber, e eu acho que é direito da criança entender tudo que está acontecendo, né? E um dado momento, ela chegou de não querer mais fazer hemodiálise, a gente acordava às 5 da manhã, ela entrava na máquina às 6, saía às 9 horas. Nossa. Então, era todos os dias assim. E às vezes ela acordava primeiro para me acordar. Então, ela tinha um compromisso que ela sabia que aquilo ali precisava ser feito, porque a vida dela dependia daquela máquina, né? Mas mesmo assim, cansa, né? Cansa de lutar. Então, ela não queria mais ir para a máquina. Ela passou por uma fase difícil de quimioterapia, quando a equipe médica percebeu que ela estava indo já para o 3º tumor. E a equipe falou, olha... uma criança de 6 anos já indo para o 3º tumor diferente, a gente vai optar por fazer um transplante de medula. Só que quando eles optaram por esse transplante, ela ainda estava na máquina de hemodiálise. Então, era um transplante de medula, que é um transplante extremamente agressivo, numa criança que não tem rim para filtrar toda a droga. Então, você imagina que tudo que é droga que foi administrado ficava... fazendo toxicidade cerebral, ela teve toxicidade hepática, teve todos os problemas que uma quimioterapia vem trazendo no momento que é administrada a medicação. Então, ela sofreu muito, muito, muito. Ficou muito tempo, ficou um tempinho em coma, até se recuperar, mas foi feita esse transplante de medula autólogo. Que eles conseguiram fazer o transplante de medula nela, então? Conseguimos, porque não precisou de um doador. E foi rápido, graças a Deus, porque no dela cabia o autólogo, que eles tiram a medula, congela, aplica os quimioterápicos e depois devolve a medula para a criança. E então foi feito. Só que, assim, em contrapartida, ela teve algumas sequelas. Por exemplo, o dentinho dela, ela não tem a raiz dos dentes. Então, por exemplo, os dentes permanentes, eles só tem a cabecinha do dente. Então, não tem a cabecinha, assim, na parte superior. Não vai nascer mais cabelo futuramente, vai ter que fazer implante. Coisas assim, mas que no momento do tratamento, que o mais primordial era preservar a vida dela, cabelo e dente não era importante. A gente queria salvar a vida dela. Claro. Né? E aí o capitão entrou na minha vida nesse momento, no momento em que a Briana estava... desistindo de viver, ela estava, sabe, a criança, ela fica, quando você percebe a criança mais calada, mais introspectiva, não quer brincar, não quer conversar muito, ela ficava muito, assim, olhando para o, sabe, assim, quietinha, sabe, e ela é uma criança muito alegre, e hoje ela, graças a Deus, está muito bem. Eu ia te perguntar isso agora, como é que a Bibi tá? Ela tá linda. Que bom, graças a Deus. Com quantos anos? Ela tá com 12. Ah, que massa. E aí, nesse momento que ela tava dessa maneira, eles ficam muito presos em tecnologia, iPad, celular, no YouTube e tudo. E aí foi o dia que ela viu o capitão indo visitar o garotinho. Lá de Porto Alegre. Ela viu na internet Capitão a Arthur. parada. Aí ela chegou pra mim com o iPad e eu tava do lado da cadeira dela lá na hemodiálise e ela falou assim, mamãe, tem uns heróis que tava visitando uma criança careca igual eu. Aí eu falei, cadê? Aí ela me mostrou, olha só. Ai, tão bonitinho, né, mamãe? Traz eles aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer pra trazer esse pessoal? Aonde eu vou arrumar isso? Tipo... Aonde eu vou achar? E aí eu comecei a procurar, né? Eu falei, gente, deve ser pessoal que cobra e tudo, né? Eu falei, vou buscar e vou contratar para vir e tal. Aí achei no YouTube, eu não sei como que eu consegui chegar no Instagram dele, mandei um direct. Messenger, né? Uma mensagem. Aí mandei, expliquei a situação da Briana e falei, olha, aqui é uma hemodiálise que tem mais de 30 crianças internadas. A minha filha gostaria que vocês viessem aqui e eu queria saber qual o valor que você cobra
para vir olhar, ver ela, fazer um dia diferente para ela, né? Até então, nada de Mulher Maravilha passava pela sua cabeça. Imagina. Era a mãe agradando a filha. Era uma mãe desesperada. Fazendo sonho ali para dar tranquilidade para a filha. Exatamente. Trazer ela de volta, sabe? Assim, fazer ela ter um pouco de ânimo pela vida. E aí ele falou assim, passou uns dias, ele me respondeu, falou, olha, eu faço um trabalho voluntário, eu não vou te cobrar nada para ir aí. Eu só quero um beijo da tua filha e já está super pago a minha ida, meu deslocamento até você. Aí eu falei, gente, que coisa fantástica. Eu não acreditei na hora, porque da cidade que eu venho, eu acho que em todos os lugares, hoje a humanização hospitalar ela está mais forte. Mas em tudo que você vê é cobrado, né? E aí eu falei, caramba, que coisa, que trabalho incrível, eu fiquei encantada. E quando ele foi visitar a Bibi, foi ele e o Superman. Só os dois. Você vê que eu sou amigo de todo mundo. Sim. E aí ele chegou, gente, eu gostaria de ter a foto dela. Eu tenho a foto dela aqui, mas vocês ouvindo esse podcast, depois pode procurar no Heróis do Bem, tem a foto da Bibi. Ela abriu o momento que ela viu ele. A máquina dela de hemodiálise, a cadeira dela ficava de frente para a porta de entrada. Então, na hora que o capitão entrou com o Superman, essa menina, ela abriu um sorriso de orelha a orelha. Aí eu falei, meu Deus, obrigada, obrigada, obrigada. Eu falei, gente, que incrível isso. Eu não estou acreditando, sabe? Aí ele brincou, conversou, teve todo um tato com ela, porque a minha preocupação também era de ser um visitante, uma pessoa que não tivesse jeito para entrar, para abordar leito, para conversar com a criança. Falei, vai que é uma pessoa que chega lá e fala bobagem. Porque existe isso. Pode acontecer. Pode, porque tem gente que não é treinada, tem gente que não tem a expertise de chegar no leito de hospital e abordar uma criança ou abordar uma família que está ali adoecida. Às vezes não sabe nem o que falar para aquela criança. Não faz por mal, mas não, faz errado. Não, lógico. Exato, por isso que você precisa de um treinamento para você estar dentro de um grupo. Isso aí a Bibi estava com quantos anos nessa época? Ela estava com 6. 6 anos. 6 anos. Aí eu fiquei muito assim impressionada. Eu falei, nossa, que legal. Tipo, você queria muito ver aquele sorriso. Sim, eu queria que ela voltasse a ficar mais tranquila e aceitasse o tratamento. Porque o que acontece? O trabalho de humanização hospitalar, ele precisa caminhar junto com a ciência. Se eu não tenho uma criança querendo viver, eu ando para trás no tratamento, eu evoluo no tratamento. A medicação, os quimioterápicos, os antibióticos, tudo, ele passa vai... a ser meio que forçado, né? Senão vira na verdade, assim, ele vai fazer aquele efeito. Só que a nossa cabeça, ainda o nosso cérebro, o nosso emocional, ele contribui muito para a criança reagir bem a todo o tratamento. Por isso que a gente fala, é um trabalho multidisciplinar. Por quê? Porque o médico não fica sem a enfermeira não fica sem o fisioterapeuta, o fisioterapeuta não fica sem o psicólogo, é tudo um conjunto. Então, as pessoas precisam trabalhar junto. Hoje, graças a Deus, eu vejo isso dentro dos hospitais funcionando mais redondinho, entendeu? Na minha época, lá atrás, não era muito assim. E então, eu vi no trabalho do Rogério uma coisa muito boa. Por quê? Porque ele tem todo um jeito para chegar e abordar a criança e tudo. E aí foi quando deu start, né? Eu falei, bom, saí do hospital, não estou mais trabalhando como enfermeira. Sou enfermeira da minha filha 100%, 24 horas. Não estou fazendo nada fora isso. Eu preciso fazer alguma coisa para retribuir exatamente da maneira que esse rapaz fez para minha filha. Mas você já estava fazendo coisa pra caramba, né? Que cuidar da sua filha. Claro, mas mulher trabalhão, tem... né? Já era uma heroína. Pô. Mas mulher tem disso, né? Mulher gosta de abraçar muita mundo. Coisa. Né? E aí eu falei, gente, olha, isso é um trabalho muito, muito
satisfatório e eu vi ali um resultado muito positivo com a Bibi. Eu quero oferecer isso para outras crianças. Foi quando eu falei assim, olha, tem vaga aí para mim? A princípio, eu juro para você, eu fiquei assim pensando, eu falei, mas será que eu vou conseguir pagar esse mico de pôr uma roupa de Mulher Maravilha ou de quem quer que seja, de algum outro personagem e sair andando no hospital trajada, né? Será? Não vou passar vergonha, não. Você já pensava na Mulher Maravilha, já. Porque ele já era fã do Capitão América. Ele, sim, já tinha um vínculo, né? Sim, mas eu pensava na Mulher Maravilha por quê? Por causa do empoderamento, por causa da força, da valentia, de tudo que ela representa, né? E na época, ele tinha uma Mulher Maravilha que já era do grupo. Aí ele ainda falou, Patrícia, não tem como você ser a Mulher Maravilha, eu já tenho uma Mulher Maravilha no grupo. Aí eu falei assim, poxa, já tem. Então, só que eu queria tanto um personagem, eu queria fazer parte voluntariado, daquilo, né? Eu queria de qualquer maneira. Eu falei, sabe quando você chuta qualquer personagem assim, eu não estava identificada com nenhum, o meu era a Mulher Maravilha. Bom, já que eu não vou poder ser Mulher Maravilha, eu vou colocar um traje porque eu quero fazer o que esse rapaz fez pela minha filha. Aí eu comecei como a Mulher Gato no início e depois a nossa Mulher Maravilha saiu e eu comecei como Mulher Maravilha, mas era o meu sonho fazer o projeto como Mulher Maravilha. E aí eu entrei, foi assim que eu comecei no Heróis do Bem. E o capitão, ele fazia as ações sociais, ele ia em todos os hospitais, ele tem a porta aberta em tudo aqui. A gente entra desde o GRAAC até o Mário Covas, Itaci, que é um hospital. Nós entramos em todos os hospitais particulares e todos os hospitais públicos. Por quê? Porque o encantamento não é só para criança do câncer. Que não tem um poder aquisitivo, né? É para todo mundo, né? É para todo mundo. E nós não éramos ainda uma identidade conhecida, nós não tínhamos a ONG e tudo. Aí eu falei pro capitão, capitão, a gente precisa ser instituição. Aí eu falei, vamos atrás da burocracia. Ele, Paty, mas isso é bem difícil, não sei o quê. Eu falei, não, mas a gente consegue. E aí a gente começou, né, capitão, atrás de patrocinadores, atrás de resolver toda a documentação da ONG, que é burocrática, mas a gente foi Mas me conta antes aqui, o que a Bibi achou a hora que viu a mãe dela de Mulher Maravilha? Ela fica toda orgulhosa. Ela ama, ela é apaixonada. Ela é conhecida como a Bibi Maravilha. E vocês a Bibi é uma figura. Vocês treinam, que ela estava falando que tem que ter um treinamento para fazer, para chegar a saber o que falar. O que acontece o trabalho de humanização hospitalar, como a Mulher Maravilha falou, nós temos que ter um pouquinho de tato e saber o como, onde, em que momento ali a gente consegue, né, entrar na história daquela criança. Só para vocês terem uma ideia, o Capitão América dentro de um quarto, o que ele mais vê ali? A criança tomando soro, né? O que acontece com o Capitão América? Ele toma um soro e vira um super soldado. Exato. Então isso a gente começa a entrar nessa história com a criança, né? Então todas essas crianças, elas tomam um soro e vão sair dali forte que nem o Capitão América. Nossa. Né? Então todos os personagens, então a gente já entra olhando o quarto, a gente já entra vendo, tem um chinelo ali dos Vingadores, tem um chinelinho da Mulher Maravilha com aquela garota, um boneco ali. E nisso é essencial a gente já vai você ter uma visão do ambiente. A gente tem uma visão 360 ali. A gente já vai vendo. Tá o papai ali, a mamãe, então papai e mamãe coruja já estão cuidando do seu filhinho, e aí a gente vai vendo onde a gente consegue entrar. Então esse tato é muito importante, né? Porque senão a pessoa, o que a gente costuma falar é que nós não somos um personagem que vai ali, pega aquele traje, coloca, né? E vai fazer uma visita. Não, nós somos uma instituição com um trabalho de chegar ali e fazer a diferença para aquela criança. Né? De humanização hospitalar. E criar uma ONG eu acho que é difícil pra caramba, né? Foi isso muito deve difícil. ter dado um maior trabalhão, né, isso mano? No começo foi difícil porque a gente falou, como que a gente vai fazer isso, né, Mulher Maravilha?
E a gente foi procurar uma assessoria de ONGs, né? Que a gente falou, a gente não sabe o caminho, né, disso. Aí a gente conseguiu, com a empresa da minha esposa, um patrocínio para fazer essa parte de 1 ano, fazendo o estatuto, tudo isso. Só que a gente também terminou 1 ano de estatuto e a gente falou, o que a gente faz com isso, né? Porque a gente não sabia. A gente tem um estatuto, mas o que é isso aqui? E aí... Porque me explica, é o estatuto de uma ONG? De uma ONG, assim, ali tá tudo escrito o que você pode e o que você não pode fazer. Entendi. Então a gente, só para você entender um pouquinho de um estatuto, a gente não pode estar vinculando nada para a parte religiosa ou política. Então, né, porque isso é fora do nosso estatuto. Então são várias regrinhas que tem ali dentro. Só que a gente falou, puxa, o que a gente faz com isso? A gente não tinha o projeto do Heróis do Bem no papel. A gente começou ao contrário. A gente já estávamos muito conhecidos e reconhecidos pelos hospitais e a gente não tinha nem nosso projeto no papel. Não sabia nem o caminho, né, direito. Pra você ter ideia, a gente já estava com um stand dentro do TJCC, que é o Todos Juntos contra o Câncer, que é a feira e o Brasileiro de Oncologia. Congresso. É ali, é o Congresso Brasileiro de Oncologia. Né? E a gente já estava com stand lá e a gente não tinha nem nosso projeto no papel. Foi onde lá nós conhecemos o pessoal da FGV e a gente conseguiu pagar para eles fazerem um estudo da nossa ONG e colocar isso tudo no papel. E isso foi importantíssimo para a gente. Que hoje a gente tem o nosso projeto, eu até encaminhei para vocês, né? Para vocês conhecerem um pouquinho, onde ali conta a minha história, conta a história da nossa Mulher Maravilha e conta um pouquinho ali de tudo que a gente está falando até chegar aos Heróis do Bem. Né, que é onde a gente quer, com esse projeto, buscar patrocinadores, porque a gente não tem patrocinador para o nosso projeto. Porque a nossa ideia é que se torne muito grandioso. Nós queremos ter células no Brasil inteiro. Que as pessoas entrem em contato com a gente, né, Mulher Maravilha, de outros estados. Você acha que cabe, então, até outros heróis? Se a pessoa... mesmo que seja igual. Ah, não, é outra Mulher Maravilha. Não tem... É outro cosplay de Capitão América. Não você tem vai problema. atuar em tal lugar. Nós temos dentro do Heróis do Bem outro Capitão América. A gente não tem outra Mulher Maravilha. Mas tem 2 Batmans, 3 Homem-Aranha. Lógico que não... como a gente leva magia e encantamento, a gente nunca vai colocar, exceto o Homem-Aranha, se for de filmes diferentes ali, a gente pode até colocar. Mas a gente não vai ter uma visita que vão ter 2 Capitães América, né? É a mesma coisa do Natal ter 2 Papai Noel naquele momento. A criança não entende nada, né? Mas a gente tem o reserva. Ah, não tem o principal, o outro consegue, porque é um trabalho voluntário. Todos trabalham. Né? As pessoas têm a função dela. Mas então eles não conseguem parar para ficar fazendo. Né? E Heróis do Bem já tá em todo o Brasil? Quais estados vocês já chegaram? Nós mesmo, do Heróis do Bem, nós já fomos para Porto Velho, Rondônia, para o Rio de Janeiro, já umas 3 vezes em cada local, fazer o trabalho, mas nós fomos. A gente sai daqui, fica 1 semana em um outro lugar, fazendo esse trabalho e visitando alguns hospitais. E isso é caro pra caramba, né, mano? Mas o que acontece, o que é muito bacana é que quando a gente vai para outros estados, o próprio pessoal e os empresários do local, eles se reúnem e aí eles fazem o quê? Arrumam restaurantes, arrumam hospedagem, arrumam o translado pra gente. Então a gente não gasta R$1 do bolso, a gente também não ganha nada, então a gente fica 1 semana sem produzir trabalho, nada disso, mas a gente está ali de doação. Só que a gente também não gasta nada. De vocês, né? Isso. O tempo, pô. É o que mais vale uma hoje. Semana, mano. Eu não vou ficar 1 semana sem trabalhar. Então. Mas a gente acaba ficando. A última vez que a gente foi para Porto Velho, Rondônia, a gente ficou, acho que foram 5 dias, 5 dias. É uma loucura, um sol. Quer dizer, um sol não, né? Que ela tem 2, né? É tão quente aquele lugar que eu nunca vi. A máscara quase derretia, né? E aí vocês vão em vários hospitais da região? Ou é um hospital só? Geralmente, a nossa visita é uma visita muito desgastante, né? Desgastante emocionalmente, né? E também porque nossos trajes são muito quentes, né? Então desidrata muito. Então a gente não consegue fazer, uma loucura de ir lá visitar 10 hospitais. Mas a gente visita 3 em 5 dias. Né? Mas é pesado porque tiram muita energia da gente. O tirar muita que eu falo é o quê? Todo mundo quer fazer uma fotinho. A gente entrou na feira aqui, a gente falou até pro Arthur, o negócio é o seguinte: você tem que puxar a gente, porque a gente não pode falar não pra galera fazer foto. E desde lá da porta a gente tá tentando foto com e vai parando. Então não tem como, né? Então você imagina isso junta com uma família que está internada dentro do hospital, tem família que mora dentro do hospital.
né? Porque a família adoece junto. Então, acaba sendo ali um local de tirar muita energia. Então, a gente volta de uma ação, a gente tem que tomar banho, deitar e esperar um pouco até voltar, porque realmente a gente fica desgastado, né? Então, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente faz umas 3 ações, uma cada dia, não dá para ser no mesmo dia. O hospital, por exemplo, Rondônia abriu um Hospital do Amor, que é um hospital referência de atendimento ao câncer, né? Os pacientes que eram de lá vinham para São Paulo, hoje não vem mais, porque lá hoje eles estão atendendo a toda a região norte, as crianças de câncer. Então a gente foca de fazer essa visita lá. Se tiver 10 hospitais, mas se o Hospital do Amor é referência de câncer, a gente vai para esse Hospital do Amor, que lá a gente tem certeza absoluta que vai conseguir atender todas as crianças da região. Vocês já foram? Eu conheço o Barretos, já foram lá? Já. O Hospital de Amor que ela citou agora de Rondônia. É o mesmo? É o sabia. conhecido como Hospital de Câncer de Barretos. Porto Velho. Só que eles abriram a sede lá. Hoje ele virou Hospital de Amor, chama, né? Hospital de Amor. Então eles abriram lá também. Em Barretos a gente já foi 2 vezes. Uma a gente fez até a escolta daquele... Eles têm uma caminhada todos os anos que a gente fez em Porto Velho, Rondônia, e fez em Barretos. E a gente vai com o carro do Capitão América escoltando essa caminhada, chama Caminhada Passos que Salvam. Então a gente foi para lá só para realizar isso. Então, lá em Barretos. A gente estava até falando esses dias, né? Poxa, a gente tem que voltar em Barretos, né? Logo depois que porque voltar a pandemia. Agora na pandemia vocês devem ter ficado paradão, né? 2 anos. O que aconteceu na pandemia? Nosso trabalho ele é presencial e é muito forte. Isso que a criança quer abraçar, ela quer tirar foto, ela quer fazer tudo máximo. Isso. Aí o que a gente teve ideia, né, Mulher Maravilha? De criar um projeto que a gente falou, não vamos deixar essas crianças na mão. Imagina, a gente não sabe quando isso vai acabar. E aí a gente conseguiu, com o pessoal até que faz a parte de marketing lá do Heróis do Bem, a Lari... Gato, ela tinha um sonho, ela falou, olha, eu tenho vontade de escrever cartas, né? Escrever cartas para as crianças nos leitos. Aí ela falou, Paty, vamos ver se a gente consegue fazer umas cartas e agora a gente não está podendo entrar nos leitos, a gente faz as cartas, faz de todos os heróis que nós temos e a gente manda essas cartas para o hospital, para as crianças. O que você acha? Falei, gente, ideia sensacional. Aí ela e o Flash sentaram, bolaram todo o projeto. Olha que bacana, hein? A Mulher Gato e o Flash, que hoje eles são casados. Olha só, foi por causa do Heróis do Bem. Eles se conheceram no Heróis do Bem. E o legal é que o Flash deve ter escrito isso super rápido. Ele foi muito rápido. Cara, a ONG ela pode receber doações, pode patrocinar, como que faz pra gente? Nessa parte... A gente tem as nossas redes sociais, que lá tem até o Pix do Instituto, né? Então é um Pix direto do Instituto, que as pessoas podem fazer doações por ali, ou entrar em contato com a gente e ver o que eles querem fazer, né? Mas eu falo assim, ela pode receber patrocínio também ou só doação? Pode, não. O que acontece? O Heróis do Bem, a gente só não tem hoje um projeto incentivado por lei. Porque às vezes as pessoas perguntam, você tem um projeto incentivado por lei que a minha empresa pode estar patrocinando e abatendo de um imposto de renda, alguma coisa? Não, a gente não tem isso. Por quê? Porque você tem que ter uma pessoa que conheça sobre isso para desenvolver um projeto e para dar entrada nisso. Então até hoje a gente não arrumou essa pessoa. Por quê? Porque o Heróis do Bem, a gente não consegue ficar pagando as coisas hoje, né? Por não ter patrocínio. Já tem um custo altíssimo, né, mano? E aí, você pega uma pessoa de projeto, você tem que pagar para ela um projeto e tal. Então a gente ainda não conseguiu. Mas se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir, né? A própria Mulher Maravilha. Toda vez que ela vai num lugar... Tem que maquiar, né? Tudo isso é um custo, né, mano? Todos os personagens têm uma logística gigante para sair de casa. A gente tem um custo muito alto, né? De lavagem do traje, de tudo isso, maquiagem, gasolina. Hoje, graças a Deus, o Instituto consegue pagar a gasolina de quando a gente está em ação. Aí tá com os nossos voluntários, a gente consegue pagar o lanche deles. Então isso tudo já ajuda muito, né? A Mulher Maravilha estava falando do nosso projeto, que a gente deu até o nome, chama-se De Herói para Herói. E aí, como a gente também queria ter um desenho de colorir para as crianças, teve um artista que pegou, né, o Carlos Pedrosa, e ele fez o quê? Ele pegou uma foto nossa de um leito do hospital, que a Mulher Maravilha estava entregando um cabelo mágico para essa criança, que era o quê? Era um cabelo mágico feito de crochê da Mulher Maravilha.
para uma menininha. Caraca. Então tá uma foto assim que tá o Deadpool tirando uma selfie, tá o leito do hospital, um sorinho, essa garota recebendo o cabelo mágico, com vários personagens. E ele transformou isso pro Heróis do Bem Baby. Né? Então você imagina que tem ali o desenhinho de vários heróis do bem com aquela garotinha recebendo esse cabelo para essas crianças colorirem no hospital. Então a gente fez um kit que agregou muita coisa. A gente já entregava a revista em quadrinhos do Instituto Maurício de Souza, que é também um patrocínio deles e da Panini. Isso a gente já entregava. A gente falou, poxa, vamos agregar isso no envelope, né? Fizemos um envelope, a arte do Charles Caan ficou linda. Ele fez toda... Com certeza. Ele é fantástico. Ele fez toda aquela arte pra gente fazer esse envelope. Charles vai estar aqui, viu? Um abraço pra você, viu, Charles? Estamos esperando. A gente conseguiu o patrocínio, né, da parte gráfica. Agora quem tá patrocinando a gente é a 24 Rei, né? Embalagens. Parabéns. E eles fizeram toda a parte gráfica, então você imagina um belo envelope grosso que você pega assim e fala, meu, como investiram nisso aqui? E foi ideia deles fazerem um envelope mais bacana para não danificar tanto na hora da entrega. E o que a gente faz? Dentro desse envelope vai um desenho de colorir, uma carta de um herói do bem para a menina ou para o menino. Então isso a Lari e o Flash tiveram todo o cuidado de fazer. Então tá lá a Mulher Maravilha falando para a menina, oi heroína, e para o menino, oi herói. Então é direcionado para a menina ou para o menino. Então vai o desenho de colorir, a revista em quadrinhos, a carta e um kitzinho de giz de cera, que também agora várias pessoas acabam nos apoiando, né? Então... aí acabou sendo um kit lindo. O que a gente fez na pandemia inteira? Até agora a gente entregou 2 anos, né? 5 mil e pouco, né? 2 e anos. tem mais uns 2 mil e pouco kits para entregar. A gente chega no hospital, deixa uma sacola com 30 para a pessoa que é da humanização hospitalar, ou é do voluntariado, ou é do marketing do hospital, porque a gente não está podendo entrar lá. Então a gente não vai de traje, nada. Vai lá a mulher, o Steve Patrícia Rogers Leite, mais ou menos, Diana. e a Diana. Então vai o Rogério, vai a Patrícia e entregam para essas pessoas responsáveis e elas entregam para as crianças. E acabou dando uma repercussão muito grande, porque foi o que aquelas crianças estavam recebendo no hospital e sentindo ainda o carinho dos heróis do bem. Esse kit chama-se de Herói para Herói, que é do herói do bem para o herói que está lá no hospital em tratamento. Cara... desculpa, você completar um negócio. Não, eu falo assim, mano, a hora que você falou do cabelo mágico, aquilo lá realmente é um momento mágico, né, mano? A hora que você entrega, eu vi numa reportagem vocês entregando a touca. A touquinha. Isso é até, a gente sempre fala, né, que era um projeto lindo, que eram parceiros nossos, que chama-se Era Uma Vez Cabelos Mágicos. Então era muito legal porque tinham lá quantas voluntárias, Nossa, senhoras, eram mais assim, de 200 voluntárias que faziam esses crochês. Costureiras, né? Muito legal. Crochê. E a gente que entregava para eles do personagem. Então você imagina o Capitão América colocando aquele gorrinho no garoto, com as asinhas, com a do Capitão América. A Mulher Maravilha com aquele cabelo mágico, com a mesma tiara dela. Então é um momento. Só que o que aconteceu, como qualquer outra ONG, a nossa também, né, precisa de ajuda, né? A gente não consegue sobreviver assim colocando do nosso bolso. E aí essa ONG não sobreviveu. Infelizmente, ela fechou. Que pena, cara. E era um trabalho lindo, assim. A fundadora hoje está no Canadá, está residindo lá, morando lá. E para nossa surpresa, essa semana passada, né? Ela ligou pro capitão e falou assim: Capitão, você confia em mim? Aí ele, claro. A gente trabalhou tanto tempo junto, né? Eu acho que... e a gente sente muita falta delas, porque era uma parceria... Se encaixava muito assim, boa, os dois projetos, né? Aí ela falou assim, o que você acha de você ter um braço aqui no Canadá? Aí o capitão falou, cara, sensacional. E aí, porque é muito legal, porque eles também tinham uma excelência no que eles faziam. Então, ela até falou, porque tá ela, o marido ele foi um dia como herói do bem por um dia, né? E aí ele foi de Batman com a gente. E ele adorou. O marido dela trabalhava na Band News FM mesmo, e eles foram pra lá, foram morar no Canadá. Então ele vai fazer o Batman e ela gosta muito da Bella. E ela vai ser a Bella, porque nós temos princesas também no Heróis do Bem.
Então, muito legal. lá no Canadá tem uma continuação do Heróis do Bem. Vai ter um braço. Vai ter um braço. Que top, velho. E aí que a gente tava falando de outros lugares. Todo mundo de outros estados acabam entrando em contato com a gente e fala assim, eu vi o trabalho de vocês, achei maravilhoso, eu queria fazer isso aqui, né? Como que eu faço? Lógico que o nome Heróis do Bem hoje ele é uma marca registrada, né? Tanto que a gente tem até produtos do Heróis do Bem, tudo isso. E a gente não pode assim liberar e falar assim, usa o nome do Heróis do Bem aí, seja... Por quê? Porque a gente não tem uma estrutura hoje da gente poder ir lá supervisionar isso. Então não adianta eu falar, porque já pensou, faz alguma coisa que não se poderia fazer? Não. O que acontece com o nome da instituição. Então o que a gente quer? Depois que a gente tiver o patrocínio, a gente quer começar a fazer células em outros lugares e dar treinamento para essas pessoas. Claro. Né? E não só isso, de repente ainda não tem célula, a gente vai fazer treinamentos aqui. A gente quer até ter a Universidade de Heróis, né, que vão ser esses treinamentos para eles irem nos leitos dos hospitais. Uma coisa que você me falou que no dia que você me contou, a gente estava conversando no telefone, eu falei, nossa, como assim, mano? A maioria dos heróis que vocês têm hoje, além de vocês dois, já passaram por uma história. A gente tem alguns, parecida, a gente tem o nosso Batman, né, que tem a mamãe dele que passou por um tratamento de câncer. Então, assim, foi bem punk, né? A gente fez até uma visita para ela, que foi uma visita que viralizou, foi uma loucura, assim. A Mulher Maravilha falou assim, ô capitão, como é a mãe do Batman, eu vou abrir uma live aqui no Facebook, só para ela guardar de recordação, né? E ela foi abrir uma live, a gente tava lá com 12 personagens, eu acho. Para você ter ideia, essa live a gente nunca promoveu, a gente nunca colocou dinheiro em nada para promover nada. Essa live alcançou 9.900 e não sei quantas mil pessoas. Uma loucura. A gente nunca teve um caso desse, mas esse... Foi live no Facebook? Facebook a live. Eu vou te mandar o print para você ver. Caramba, mano. É uma loucura. Eu nunca vi. Eu falei, a gente até olhava e falava, o que tá acontecendo aqui? Achava estranho. Nossa... Que o Flash também tem uma parada assim. Isso, o Flash, a vovó dele faleceu com câncer, né? A gente até acompanhou, a gente foi visitá-la e era um barato, porque a vozinha dele estava internada e aí um dia a gente foi e tava Flash, Capitão América, Homem-Aranha e tal. E aí da outra vez que a gente foi, o Homem-Aranha não foi. Aí todo mundo lá assim, de repente ela... Mas cadê o Homem-Aranha que não veio aqui? A gente lembra até hoje disso, foi um barato, né? Mas ela já virou anjinho, né? E aí a gente tem o Sá também, né? O nosso Deadpool, que o irmão dele também. Então são todas pessoas que às vezes teve algum caso na família e por isso veio fazer parte também, né? Alguns que também já faziam parte e aconteceu, né, depois que já fazia parte, como o Batman, né, ele tem um filhinho também que tem que fazer sempre tratamento e tal. Então, assim, é sempre pessoas envolvidas, assim, né? Coincidência ou não, assim, é muito... É louco essa situação de você falar assim, poxa, mas todo mundo que está no Heróis do Bem tem alguma história na família com câncer, mas existe também voluntários que estão ali não por nenhuma história, não teve nenhuma história na família, não tem nenhum tipo de relação com a doença. Sim, tem, mas essas pessoas, né, que a gente citou, que tem alguma coisa na família que tocou, que fez, que motivou ela a fazer o trabalho voluntário, é porque você é mais exposto a entender o quão importante é o trabalho voluntário para essas pessoas, né? Mas, obviamente, claro, a gente tem voluntário dentro do Heróis do Bem que não tem nenhuma ligação com a doença. Sim, porque daí já é realmente aptidão de querer fazer o bem, vontade, né? Solidariedade de verdade mesmo. Então, não tem nenhuma ligação. Mas, claro, quando você passa por uma situação, você tem alguém na família, ou você mesmo passou pela situação da doença, a sua motivação para querer fazer algo melhor e ser melhor, ela fica mais forte, ela é mais evidente. Mas às vezes eu tenho a impressão, assim, eu nunca fui
Eu acho que só a sensação que você tem... Porque realmente é igual o Capitão falou, é uma troca de energia. Sim. Você vai pra lá com energia muito boa e você tem uma pessoa que tá precisando muito de energias boas e ela pega aquela energia de você. Então você sai do lugar com a energia bem baixa mesmo. Sim. Mas só o sentimento de que você tem de ter feito isso pra uma pessoa que estava precisando da sua energia boa e você conseguiu passar, eu acho que já deve ser suficiente para engajar essa galera. Sim. Né? Não tem preço, né? A gente... Por mais que a gente saia sem energia, a gente fala que a gente recebe muito mais até do que a gente doa. Porque aquilo faz um bem pra gente. Sem dúvida. A gente tava conversando vindo agora, falou, nossa, fazia tempo que a gente não... 2 dias estava de personagem, né? Porque a gente tava ontem, desde tarde, e aí hoje também. Hoje de novo. Aí a gente falou, mas por mais que é desgastante tudo isso, mas a gente se sente tão bem quando a gente sabe que é pro Heróis do Bem, é tudo isso. Sim. Então, falar que a gente não tá cansado, a gente tá cansado. Sim, porque assim, nós não somos 2 jovens, né? Eu tô com 42. Não, é sério. Não, o Capitão sendo muito honesto. Não, é porque ele ficou muito eu fiquei tempo congelado. Então tá congelado. Então, É cansativo. O meu traje não é confortável. Eu tô aqui reta, dura. Esse traje, ele é todo de ferro por dentro. Os dois são bem pesados, né? Ele é todo de ferro. Eu não tenho mobilidade. Para agachar, eu agacho toda retinha. Então, assim, ele é um traje desconfortável, não é confortável. Mas tudo em nome do quê? De você conseguir passar magia e encantamento para a criança. Porque a criança quer ver a Mulher Maravilha, ela quer olhar, ela quer receber no leito dela, ali no hospital, uma pessoa semelhante à Mulher Maravilha. Então, eu tenho que estar o mais próximo possível. Então, o meu incômodo físico, do traje, do calor e tudo, é pequeno. Parece que passa, né? É pequeno, né? Diante do que eu vou proporcionar ali. E como você faz para manter a Mulher Maravilha, por exemplo? Porque o Capitão América, apesar de ficar congelado, ele não se desfaz com o tempo praticamente. Mas a Mulher Maravilha, para ela continuar levando isso... E eu acho que depois que a pessoa começa a se doar, como vocês fazem, ela não consegue parar de ser boa nunca mais. Mas a Mulher Maravilha, um dia, essa vai ter que parar de visitar. Não, a gente tava comentando. Eu tava conversando com ele, eu falei assim, vai olha... demorar muito, mas quem vai ser que vai... Eu falei pra ele assim, olha, você já tem um capitão que te segura de vez em quando, né? Quando você não pode. Agora eu não tenho, então olha aí, quem tá assistindo Mulheres Maravilhas, se candidatem, viu? Porque eu preciso de uma substituta. Porque o que acontece? Vai existir momentos, e como já existiu, de, por exemplo, eu não poder ir numa ação. Aí não tem a Mulher Maravilha. Né? Então, a gente precisa ter um staff, uma pessoa que substitua no momento que eu não estiver. Por isso, há uns anos atrás, quando a gente começou, eu falei, capitão, eu acho que a gente não pode deixar mais de um personagem entrar. A gente tinha isso, né, na cabeça. Isso, do mesmo personagem, né? Entendo. Aí depois a gente começou a mudar, falou, olha, a gente está envelhecendo e tal. Precisa ter o reserva, né? Precisa de uma reserva, porque a gente não aguenta. Mas eu falei assim, por exemplo, o capitão, ele vai se manter com a máscara e tudo. Mas a Mulher Maravilha, não, mas vocês não vão parar. O capitão, ele vai, sei lá, vai virar um homem de ferro, que vai ter uma parte que vai ter na verdade, eu vou virar aquele vozinho do último filme que ficou o Capitão América, né? Mas é isso que eu falo, sabe? Você vai ser quem? A mãe da Diana, talvez. Olha, que ela vai continuar sendo. Cara, é visionário. Eu juro, eu tô falando certo aqui, né? Eu acabei de falar Acabou pro de capitão. Eu falei, capitão, vamos arrumar uma Mulher Maravilha pro grupo? Que aí eu pra eu faço ser a mãe dela. Aí ele falou, calma, ainda não, daqui a pouco. Não agora, mas você entende? Eu falo, porque eu sei que vocês não vão conseguir parar nunca mais com o projeto. Não, é bem difícil. Mas a gente comenta que, assim, lógico, eu canso muito mais do que eu cansava há 6 anos atrás, né? A gente chegou a fazer, sei lá, 5, 6 ações num dia. Né? Nossa, mas é cansativo. Eu fiquei num dia 22 horas vestido de Capitão América. E sua esposa, Rogério? Como é que... Me conta, eu quero entender isso aí, porque é uma dedicação de uma grande parte da sua vida, né, cara? Na verdade, eu falo que eu só consigo hoje ser o Capitão América do Heróis do Bem por causa da minha esposa, né? Porque você imagina que há 4 anos atrás eu resolvi vender minha loja, parar a representação para
me dedicar 100% ao Hoje você trabalho. tá 100% na ONG. Não, aí hoje, depois da pandemia, porque aí veio a pandemia, porque o que aconteceu? Há 4 anos atrás, quando a gente resolveu fazer isso, a gente tem uma palestra, que é o Capitão América, a Mulher Maravilha, que aplicam nas empresas. Então, foi algo que eu consegui sobreviver, né, com os eventos e, lógico, com muita ajuda da minha esposa, né? Porque quando eu resolvi parar a representação e vender minha loja, ela que foi a incentivadora e falou, não, pode ir que aqui eu cuido de tudo. Ela porque foi a empresa dela está muito bem. Patrocinadora, né? Ela é meio que minha patrocinadora, né? A empresa dela está muito bem e tal, então, quanto a isso, ela me incentivou muito e por causa disso eu consigo me dedicar. A família, né? na verdade, ela acaba sendo suporte para que a gente consiga fazer o que a gente faz. Porque se eles não estão atrás para fazer esse suporte de cuidar de outras nossas necessidades, a gente não consegue sair de casa, né? E muito menos sair de dentro da cidade. Imagina que para a gente sair, para ele sair 5 dias para ir para Porto Velho ou para o Rio de Janeiro, que seja, ele precisa de uma parceira que entenda o trabalho dele, porque se ele tiver um problema em casa, ele não consegue desenvolver isso. Então, o voluntariado, ele acaba atingindo a família também. Sim. Então, é uma... A família está se doando também para isso, né? É um conjunto, né? Você precisa estar bem amparado, com uma base familiar bem estruturada para conseguir fazer e desenvolver o projeto, porque senão você não consegue, você não dá conta. E quanto é o sofrido? Porque assim, vocês lidam com um limiar muito grande de perder alguém que vocês estão indo lá para salvar. Total. Né? A gente tem vários casos, né, Mulher Maravilha? Isso acontece, né? De Porto Velho, Rondônia. Muitos a gente estava em Porto Velho, Rondônia, só para vocês entenderem como que é o nosso trabalho no hospital, né? A gente até fala desse lado de ir lá fazer uma imunização, mudar o dia daquela criança e tal. Sim. Que é aquele lado maravilhoso do que a gente faz e tal. Você imagina que a gente estava em Porto Velho, Rondônia, tinha acabado de chegar no hospital. Aí tava Flash, Batman, Mulher Maravilha, Capitão América, acho que é Homem-Aranha, né? E a gente... E logo Deadpool. Na entrada, o Deadpool. E logo na entrada, assim, me passam os enfermeiros com um garoto numa cadeira de rodas, já era um adolescente, não era uma criancinha, correndo assim, né? E aí a gente costuma fazer o quê? Quando a gente vê que é um negócio mais sério e tem que ir correndo, a gente não vai parar aquela criança naquele momento, né? Não dá. Mas aí o Capitão América bate continência, Mulher Maravilha faz pose de Mulher Maravilha, o Flash, olha, você vai sair daqui rápido quanto o Flash e tal. E aquele garotinho passou e daqui a pouco vieram chamar a gente assim, falou assim, ó, ele falou que só vai subir para UTI se vocês tirarem uma foto com ele. E aí o Flash foi lá e colocou um gorrinho do Flash nele e falou assim, ó, você vai sair daqui assim rápido quanto o Flash e tal, não sei o que lá. E legal, estamos lá fazendo a visita e tal. Passou meia hora, qual que é a notícia que vem? Não resistiu. Ele tinha virado anjinho. Aí você imagina que na hora que veio, aí o Flash já se emocionou, o Batman... Aí tava eu, Mulher Maravilha, a gente continuou na visita assim, e a gente sempre fala... Você tem que manter, né? A gente não pode chorar na frente das crianças, né? Então, nesse momento, a gente tem que meio que sair de cena, quem não conseguiu segurar a onda, e aí você fala, mas poxa, né, já pensou, sempre que acontece alguma coisa, a pessoa vai chorar. Não, mas se isso acabar, acabou o sentido de fazer isso. Essa emoção a gente tem que sentir. É necessário, né? É necessário. Você precisa ter essa empatia, esse sentimento. Por quê? Porque é vida. Né? Então, quando isso não existir mais, não faz sentido a gente estar dentro dos leitos. Hoje a gente queria lembrar e até honrar uma criança que nós perdemos hoje, a Vavá. E foi uma surpresa. Hoje de manhã a gente acordou e viu que ela tinha virado anjinho também. E é uma criança que a gente tem uma relação íntima com a mãe, com ela mesmo. Os aniversários, ela às vezes no hospital, a gente cantava parabéns pelo vídeo. Então é uma criança que... E ela fazia live, né? Ela fazia live com a gente. Então a gente acaba fazendo ela vínculo, é uma gracinha. Um vínculo de amizade, de amor ali muito, muito, muito denso, né? Então, é claro, não tem como a gente não se envolver. É impossível. Tem outros casos também, né? O Capitão Arthur daqui de São Paulo, né? Tinha um garotinho que ele
era impressionante. Ligavam ao hospital, Mulher Maravilha, Capitão, tem um garotinho aqui que ele é apaixonado pelo Capitão América e a gente vai fazer uma festinha para ele. Será que vocês não podem dar um pulo aqui? Aí a gente ia lá, no começo, o Capitão Arthur. Aí ligava um outro lugar de tratamento, de quimioterapia. Olha, tem um garoto aqui que ama o Capitão América. Vocês não podem vir aqui? A gente não pergunta quem é. Aí chegava lá, Capitão Arthur, o que você tá fazendo aqui? Era o mesmo garoto. Porque, assim, às vezes a criança tem... que era só mandar ligar. Ela tem um... ela faz tratamento, assim, um exemplo, né? Ela faz tratamento no Sírio-Libanês, mas precisa fazer um exame no GRAAC, e esse exame o médico do GRAAC que faz. Aí essa criança sai do Sírio e vai pro GRAAC. Então, às vezes fica ali mais 15 dias, aí sai dali e vai pro Sabará, fica mais 20 dias. Então, onde ele parava para fazer qualquer tipo de tratamento, ele pedia, gente, pedia para as enfermeiras. Aí as enfermeiras ligavam, porque ele ficava pedindo, né? Aí ligava, olha, tem uma criança, Arthur. Mas aí, Arthur, tem um monte de criança. Quando a gente chegava, era o Arthur. Não, teve uma vez que o hospital ligou, era o aniversário dele, e ele ia fazer uma radioterapia. E ele quis que eu entrasse com ele até onde ele ia fazer a rádio. Ele já virou um anjinho, né? Sim. E aí esse caso foi bem forte porque a gente estava muito próximo da família, assim, né? Porque eram muitas vezes, né? E os pais, né, sempre ligavam pra gente, ele mandava recado. Aí um dia ele fez um vídeo que eles estavam comendo no Outback, né? A mãe e ele. Aí a mãe perguntou pra ele assim, filho, o que você quer ser quando crescer? Aí ele falou, eu quero ser o capitão. Eu quero ser o capitão para visitar as crianças com câncer nos hospitais. E era assim, era muito encantador se olhar para ele, porque assim, muito verdadeiro, né, assim. E essas crianças, elas puxam uma energia, elas ganham força que a gente fica assustada, porque você fala assim, caramba, passou por isso, passou por aquilo, e elas ainda continuam de pé. A minha pequena, a Bibi, ela já passou por 3 transplantes. Sim. Então ela fez o transplante que eu doei de rim, aí ela fez um transplante de medula, aí ela perdeu o rim, aí ela, agora na pandemia, em 2020, ela ganhou um rim de novo de um doador cadáver. Então, assim, são crianças tão manipuladas e que passam por tantos procedimentos que você olha para ela te dá um show de como é bom viver, né? E isso é uma escola pra gente, é uma escola. Então, o Arthur, a Vavá, essas crianças, elas são um exemplo do que Quando é a gente viver. recebeu esse vídeo, e a gente até comentava, a gente falou, gente, olha só o que a gente faz de diferença na vida dessas crianças. Vocês têm um número do quanto a criança consegue ter de melhora depois de uma visita? Esse número assim não tem, mas que dá tem uma melhora muito boa no tratamento, em tudo isso já é... mas não tem um número. Não consegue mensurar o quanto é positivo. Que tem positivo, todo mundo sabe. Mas a gente acha que logo, logo a humanização hospitalar, ela hoje já é muito reconhecida, né? Sim. Mas ela não faz parte hoje da medicina. Pô, acho que eu acho que já a humanização hospitalar vai estar fazendo parte ali realmente. Ela faz. Hoje, na verdade, ela já faz parte. Nós temos uma amiga médica que trabalha no Sírio-Libanês, a doutora Vanessa. Ela quer fazer esse estudo com a gente. Ela propôs para a gente, falou assim, olha, eu quero que a gente faça um estudo de dados para ver qual é a relevância e a melhora, qual o impacto que tem do tratamento de humanização do Heróis do Bem na humanização hospitalar. A gente vai fazer esse estudo ainda. A gente acabou abortando momentaneamente o estudo por causa da pandemia, porque a gente não pode estar... quando a gente fala assim que não faz parte da medicina, é aquilo, quando você perguntou de um projeto incentivado por lei. O trabalho de humanização hospitalar, ele não entra para a área da saúde. Então, assim, eu não consigo escrever um projeto de lei falando de humanização hospitalar para a gente conseguir patrocínio. Entendo. Eu tenho que fazer, sei lá, um projeto que a gente vai fazer clínicas de alguma coisa para essas crianças na parte da cultura,
que aí entra como um projeto Ele entra do como Heróis do Bem. cultura e não Aham. entra como saúde. Né? Então, assim, a gente não consegue, porque aí entra como cultura por quê? Por causa dos personagens, por causa de tudo isso. Teria que ser outra né? coisa. Mas eu tipo, acredito que a humanização hospitalar daqui a pouco realmente Não, mas pode com fazer esse parte estudo, integrante. gente tendo, vamos entender. E é lógico, é indiscutível para mim que tem um resultado muito positivo, muito. É que não existem números que comprovem isso, mas tendo um estudo, e Sim. quando conseguirem mensurar isso, passa a ser saúde. Sim. Aí ele deixa de ser cultural para ser saúde, porque é também, né? Só que é uma saúde de uma forma tão, sei lá. Não tem das tanta plantas. atenção, não tem quando tanta o cara- atenção que deveria, no Como caso. se fosse uma né? fotossíntese. Você recebe uma energia e faz você crescer, ficar mais E o forte. trabalho de humanização hospitalar existe em N trabalhos, né? Então tem com cachorro, Sim. tem Sim. com os palhaços que Os foi palhaços por causa legais. deles que a gente começou o nosso trabalho, Sim. porque a gente tem ali os Doutores da Alegria como, né, Também, pô, um espelho, que eles fantástico, são muito bonito. fantásticos, né? Legal também. O que a gente faz hoje é o trabalho que eles fazem, só que eles levam ali a alegria do palhaço, Sim. tudo isso, e a gente leva a magia e encantamento dos personagens, né? Então, mas hoje já está melhorando muito. Os hospitais, hoje eles reconhecem muito o nosso trabalho. Os heróis do bem em si, porque existem outras pessoas que acabam fazendo um trabalho assim com o personagem. Mas o Heróis do Bem hoje ele é reconhecido como trabalho de humanização hospitalar. Né? Deixou de ser aquilo, não é uma pessoa trajando ali o personagem que está indo lá no hospital. Não, realmente é uma ONG que faz o trabalho de humanização hospitalar. Cara, Então isso que é muito legal. eu vou te falar, eu acho assim, vocês fortes pra caramba, mano. Porque nossa, eu sou chorão pra caralho, velho. Se eu fosse numa dessa, assim. Mas eu vou te falar, eu sou também. Não, e aí quando mano. perguntam pra gente como que vocês conseguem, Pois é. eu falo, eu não sei. Mas eu acho que é Deus que me coloca ali, é uma força maior sim. que me coloca e fala, ó, isso aí é o seu trabalho. Cara, Né? e Pô, no, você não pode chorar na frente do e menino, nos mano. de alegria foda, assim, que tipo, capitão, não, o moleque saiu, tá em casa, já tá isso tudo existe certo. vários, com todos os personagens. O Capitão Arthur lá de Porto Alegre é um, né? É um. Que você pega no WhatsApp, às vezes tem uma mensagenzinha na madrugada. Capitão América, eu te amo. Aí você fala, puta, tem preço isso, né, cara? E assim, igual ele, tem a Bibi. Poxa, a Bibi hoje tá fazendo aula de dança. Que Enjoada, né? maravilha. Então, Ah, assim, bonitinho. não tá mais fazendo hemodiálise, tá fazendo aulinha de dança, já tá grandona, nossa, virou uma mocinha. Então, são vários casos que a gente tem aí mesmo. Aquele Lucas que a gente realizou um sonho também. Sim. Então, são vários casos que, graças ao bom Deus, né, que também são casos bem-sucedidos de Cara, e assim, tratamento. né? eu vou falar um número aqui, eu não sei o quanto tá preciso, mas eu sei que tem uma grande porcentagem de crianças, enfim, de qualquer pessoa que está com tratamento, de recuperação. É Sim. maior a recuperação do Sim. que... Claro. Sim. Então, e geralmente as pessoas entram, quando descobrem a doença, num trauma muito profundo, assim, É um choque, de né? perca. Já, nossa, vou perder e não precisa, né? Assim, você tem que se cuidar, lógico, tem que se prevenir antes, o quanto antes, Sim. mas você tem que entrar com muita positividade, porque você vai Essencial. vencer isso, né? E aí, tendo uns heróis junto para ajudar, é claro que vai fortalecer isso. Então, Sim. sempre ter esse pensamento, pô, assim, não tem nada perdido ainda. Exato. E o câncer hoje ele deixou de ser aquela doença assustadora que fala, você está com câncer, você vai morrer. Não. Tem muita criança que inicia a doença e é curada. Principalmente crianças que têm o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo você diagnosticar a doença, mais chance você tem de cura. Né? Então, por isso que a gente bate muito na tecla, principalmente na nossa rede social, dos pais ficarem muito atentos aos sinais e sintomas das crianças. Porque uma coisinha boba que acha que não é nada, pode ser o início de uma célula ali. Então, tem que ficar muito atento, a gente bate muito na tecla de fazer diagnóstico precoce, você consegue curar. Né? Super importante. Há um tempo atrás, você fala, não, eu tô com câncer, eu vou morrer.
Pô, é isso. Assim, Hoje, né? hoje é claro, a doença ainda assusta. Muito. Um diagnóstico de dúvida câncer nenhuma. assusta a criança, assusta todo mundo, mas... Abala toda a família. Exato. Né? Só que hoje a gente sabe, tem consciência de que o tratamento está muito evoluído, as crianças têm saído com sucesso da doença e tem dado muito certo, sim, o tratamento. Mas deixa eu te falar, o Heróis do Bem também, além de crianças com câncer, eu sei que faz A também... gente tem algumas causas, né? Que a eu vi gente abraça. Eu vi uma foto de vocês com a bandeira de Do autismo, né? Você a depois gente- me falou que tem com síndrome de Down Sim. também. A gente abraça algumas causas e a gente faz a caminhada do autismo na Paulista, que aquilo lá vira um mar azul, assim, a coisa mais linda, que são caminhadas de conscientização, né? A gente faz o corrida e caminhada da síndrome de Down, do Instituto Olga Cos, e a gente também levanta a bandeira e faz a caminhada que é doação de órgãos, até por causa da nossa Bibi. Mulher Maravilha, da Da Bibi. Bibi. Então a gente tem esses três aí, são coisas que desde o começo, por mais que hoje o foco do Heróis do Bem é visitar crianças com câncer ou deficiências nos leitos dos hospitais, esses três aí são que a gente nunca São vai... campanhas vai anuais deixar. que normalmente eles fazem essa caminhada. Então, para a gente, não custa fortalecer essa classe. Porque a gente sabe que são pessoas que precisam de movimentação, principalmente da mídia, o pessoal se conscientizar, até para não ter discriminação e tudo. Então, a gente apoia essas causas que não tem nada a ver com câncer, mas que são tão importantes quanto. E que as pessoas às vezes não entendem, né? É. Como lá na caminhada, lembra do autismo, aquela mulher que começou a buzinar que nem louca, né, numa rua, porque... Não, porque tava todo mundo fechando as ruas, né? Mas polícia mesmo fechando a rua, né? Fechando pra gente E era passar, ali perto né? da Paulista. Aí começaram a buzinar. Aí, o que eu fiz? Eu entrei nessa rua que estavam buzinando e falei, poxa, deixa eu falar pro pessoal, né? Mas tinham crianças autistas nessa caminhada. Tava passando na Família. caminhada. Isso é horrível pra essa galera. Mas né? aí Eles o que não gostam acontece? de Não, barulho. lógico, Não muito gosta. barulho. Só que aí, o pessoal que estava mais atrás não estava vendo isso. Aham. Eu falei, deixa eu entrar aqui e falar para esse pessoal, né, o que está acontecendo. E aí, vários parando. Teve uma mulher que eu falei que ela continuou buzinando. E aí me Poxa. xingou assim. Aí eu fui bem no vidro dela. Eu falei, tô falando para você que são crianças autistas, que você não pode fazer muito barulho, tudo. Eu não quero saber. E continuou buzinando. Eu falei, Bom, não Falei, eu conhece queria o ver se Capitão fosse um filho América, seu. mano. Tipo assim, que é um É, cara que mais responsabilidade que existe É no complicado, universo. né? Né? E explicando a situação com toda a atenção. É. Mas eu vou te falar, assim, tem que ser desconsiderado, porque é que eles eram 1% de pessoas que nunca vai vão mudar. entender, que não tem sensibilidade, sim, né? Tem que ser. E esses aí são tão maiores do que isso que. Tem muita gente que ainda não entende desses problemas, né? E por isso que é tão importante a gente pode ser falar, também, verdade. né? A gente conscientizar essa galera. E a gente sempre vai fazer isso dessa forma, através de ações, através de podcasts. É isso aí, de Cara, caminhadas e não, aí e vai. fortalecimento, porque cada um que enxerga isso, que passa, que vê, tem que vestir a camisa, tem que saber como ajudar, porque todo mundo pode fazer um pouco. Sim. Pô, eu sei que fazer o quanto vocês fazem não é para todo mundo. Mas Não a é gente mesmo. fala Mas que não cada precisa ser que nem a gente. Sim, não mas precisa é um- fazer... Pra você ter ideia, no último ano da pandemia, a gente fez 106 ações sociais. É um terço No- do ano. Sim. Então, Você assim, dedica o tempo. mas a gente não tá falando que as pessoas precisam fazer isso. Mas dá uma atenção pro próximo. Às vezes um bom dia, boa tarde, boa noite. Você entrar no elevador do seu prédio e dar um bom dia. Às vezes você melhora tanto o dia daquela pessoa que você não sabe o que ela passou, né? E o que ela tá precisando um abraço, de um oi. Mano. É. Um abraço. É isso. É. Então, assim, não precisa muito. Não Se precisa fazer o que a cada gente um faz. fizer um pouquinho, né? A gente tem um mano? mundo melhor. Às vezes o cara, É. eu curto pra caramba fazer graça, mas eu não tenho dinheiro pra uma fantasia de palhaço. Mano, põe Lógico. um nariz vermelho, Põe o nariz vai e lá vai. e curte. É. Porque é igual o Roberto falou, infelizmente realmente não dá pra vocês abraçarem tudo. Sim.
ainda, né? Esse momento vai crescer muito esse movimento, se Deus quiser. Vai sim, vai. Mas às vezes a gente tem, infelizmente, às vezes a gente tem até que falar não para algumas coisas, que a gente não consegue, porque se a gente for tentar fazer tudo que pedem pra gente, a gente não consegue, né, nem ter a nossa vida mesmo, assim, né? Sim, que já a gente tem compromissos também, né? A gente não consegue... Pô, tem família. né? Isso. Então, realmente, a gente tem que focar nos hospitais, né? A Bibi Maravilha. Cara, é isso aí. Quer deixar algum recado aí, Capitão Mulher Maravilha? Deixar um recado pra galera que tá vendo a gente aí. Mais um Bora, Mulher Maravilha. O recado que vocês já dão é mais do que explícito, né? Dispensa qualquer comentário. A gente, fora os recados, como a gente estava falando agora, né, das pessoas praticarem o bem, né? E a gente tem uma hashtag que a gente usa muito, que é Somos Todos Heróis do Bem. Né? Então, marca essa hashtag aí pra mim no podcast, por favor. Somos todos heróis do bem. Porque a gente fala que, pô, vamos fazer o bem, vamos praticar o bem da forma que for, não importa o que, né? Às vezes não é o dinheiro, não é nada disso, mas sei lá, puxa, você repartir alguma coisa com a pessoa ali que tá precisando. Quantas vezes você não... É lógico que é complicado, São Paulo muito mais, mas a pessoa ali está às vezes pedindo alguma coisa, está com uma plaquinha precisando de comida. Ontem mesmo, na hora que a gente estava saindo assim, o nosso Homem-Aranha estava no banco de trás, aí abriu o vidro assim, o cara pedindo comida, bem ali embaixo da ponte do Minhocão, sabe, nas barracas. Sim. Aí o nosso Homem-Aranha abriu a mochila dele, pegou a bolacha dele, o salgadinho, deu pro cara assim... Aí você tem que ver que louca a atitude do cara. Tava a esposa dele do outro lado da rua, pedindo dinheiro. Ele na hora gritou, olha aqui, meu amor, é pra você. Uma bolacha e um salgadinho. Né? Então, assim, acho que todo mundo pode ajudar o próximo, né? Então, é só a gente conseguir enxergar isso e, como a Mulher Maravilha falou, da gente ter empatia, né? Se colocar no lugar daquela pessoa. Eu acho que aí as pessoas vão conseguir ajudar. Com certeza. Vai acontecer. Cap, obrigado, mano. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado você, cara. Você foi foda pra caralho. Obrigado vocês. O Capitão é mais forte que você. Não, muito mais. Ele é monstro, gigante. Obrigado vocês pelo convite. Ele leva na real. A gente, em nome de... Obrigado, viu? Foi muito bom. Em nome de todos os heróis do bem, a gente agradece demais vocês aí. Né, Mulher Maravilha? Obrigado, Charles Kahn, né, mano? Charles Kahn. Esse é o cara, hein? Maravilhosa. Esse é o cara, hein? Esse é o cara. A gente vai descobrir o dia que ele vem aqui. Eu tenho uma dúvida. Acho o que ele não faz? O que é? Ele é um multi-utilidades, O que ele não faz? Se eu não me engano, acho que ele já até... Às vezes vai de Mulher Maravilha. Agora virou o embaixador da Warner. Tá importante. Agora é enjoado, né? Enjoado. Agora, na verdade, você vai ter que entrar na lista de espera pra fazer uma reunião com ele. Ele é bom, ele é fácil, dá pra falar com ele. Não, é gente boa demais. Demais. Ele é um cara que ajuda muito o nosso instituto nessa parte do que ele mais sabe fazer aí, faz como ninguém, né? Essa parte de arte, né? De tudo isso. Ele é um cara fantástico. Foi criativo. É realmente mais um apoiador que Deus colocou na nossa vida. Tá aí, com a gente aí. Que nunca fala não. Tudo ele, não, vou fazer. É muito bom. Ele gosta. Vai ser muito legal aí. Com certeza a gente vai estar no YouTube olhando a entrevista dele aí, que acho que é na terça, né? Sim. Terça-feira. Acho que 4 horas. A gente vai estar ligadinho vendo vocês. A gente vai passar a agenda pra vocês também. Eu vou te falar uma coisa, Cabeleira, de tudo que a gente já passa nesse podcast aí. A gente já teve com pessoas, super importantes em várias situações. Um é econômico, outro é um cara inteligentíssimo, outro é um cara que cria as situações, outro é divertido e leva alegria também. Todo dia eu aprendi muito. Aqui em São Paulo, cara, foi do caramba já, né? Tá sendo. Coisa espetacular. Hoje é só o primeiro dia. Mas eu vou te falar assim, eu acho quase impossível alguém superar um herói e hoje eu entendi por quê. Tá muito bem colocado esse tom pra vocês. Vocês são heróis pra caramba. A gente que agradece a oportunidade da voz pra nós aqui, pra gente estar falando um pouquinho do nosso trabalho. Gratidão mesmo. Sigam as redes sociais, os Heróis do Bem. É isso aí. Heróis do Bem. Siga lá. Tem o nosso YouTube também, Heróis do Bem. Tem todas as nossas matérias. Aliás, matérias que merecem ser
vistas, muito são vistas muito legais. no canal deles. E cara. aí fica a dica para os empresários que estão vendo essa matéria, né? Claro. Que Claro, quiserem pô, patrocinar, apoiar, contratar a palestra Ajudar dos a heróis ONG, do né? bem. É, E aí Ó, vai. Você puxando a palestra, você já tá ajudando pra caramba. E é quase que uma troca. Aham. É, porque o cara vai receber um, pô, só... Tem que fazer. Galera, Valeu, galera. acabou um dia, né? A gente fez 3 podcasts hoje, né? Foi bem da hora, Foi bom. bem produtivo. Amanhã a gente tem Muito bom. 4 podcasts. Vamos passar a agenda para vocês nas nossas redes sociais, lá no Instagram. Sigam a gente aí no nosso canal do YouTube. Se inscrevam, no nosso canal. sejam membro. Curtam esse vídeo, compartilhem o máximo possível para chegar no maior número de pessoas, até mesmo para a gente divulgar esse trabalho maravilhoso da ONG Cara, Heróis do Bem. Se a gente não merece, acreditem. Eles Desculpem merecem mais uma muito, vez. muito isso. Eu não consegui me conter. Eu chorei, eu choro, velho. Cara, eu tentei, eu acho que eu fui bem, né? Quando eu tentei me você foi segurar forte. ali. Foi. Os dois foram fortes. Até o capitão Valeu. hoje se emocionou, né? Valeu, Cap. Valeu. Não esperava valeu, menos do que isso. Obrigadão, galera. Valeu, gente. Valeu, galera. Até amanhã. Obrigadão. Show. Fui.